Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Vamos fazer hoje a meditação do João 1, de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito Santo, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, que palavra maravilhosa. Que palavra que nos mostra tanta verdade. Então, João é o precursor, né? Que eu cresça e ele, né? Que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua para que Deus possa crescer. Né? A missão de João é somente apontar quem é o Messias. Só isso. Ter alguém para apontar lá, o Filho de Deus. Era isso, somente ele, né? Era necessário. E graças a Deus, alguns dos discípulos de João foram seguir. Né? João é um deles, João, apóstolo, e seu irmão, seguiram, graças a João. E ficaram fiéis até o fim, né? Os apóstolos de Jesus que eram discípulos de João. Então, imagina, João, o apóstolo João, que foi quem escreveu esse evangelho magnífico, né? Ele com toda a autoridade pode dizer, João, ele só foi uma seta. Quem que nós temos que ser? Desde sempre, gente, desde sempre, todo ser humano só tem que apontar Jesus. Todo ser humano só tem que apontar Jesus. Todo ser humano tem que desaparecer desde sempre, desde quando se criou o mundo. Era sempre a gente tendo que apontar Jesus, desde Adão, desde Eva. Sempre o ser humano tinha que ter vivido assim, invisível. O humano tinha que ser invisível e somente reinar Jesus, o divino, a vontade divina, a palavra do Verbo, a palavra do Pai, a divina vontade, a vontade de Deus. Deus, somente Deus, Cristo, que é a imagem do Pai. Nós temos que viver para poder brilhar Cristo em nossos olhares, nos nossos atos, nas nossas palavras. Aonde nós formos, é Jesus quem tem que brilhar, não nós. Então a gente está refletindo sobre isso, né? Hoje, durante todo o dia, nas nossas partilhas. A importância de a gente seguir Jesus, a importância de ser perseverante, resiliente, né? De morrer, martirizar, se mortificar na vontade humana. Reconhecer quem é o verdadeiro, né, inimigo nosso. É a vontade humana. É o humano. É o verdadeiro inimigo. Nós temos que apontar o divino, Jesus. Né? Aí a gente vê aquela aula que a gente partilhou aqui no grupo. Para quem não viu, é uma aula de filosofia, onde fala do poder da vontade, que a mulher ergue a Excalibur, né, que mostra a foto
o símbolo da Excalibur. Aí a professora ensinando que enquanto a Excalibur está dentro das águas, é o humano que está ali materialmente reinando. Quando o Excalibur é levantada acima das águas, né, para que o Arthur possa pegar a espada, aí é a vontade divina, né, que representa essa vontade divina que ultrapassa o humano, que é em direção ao universal, a direção a Deus, à fraternidade, à solidariedade, fazer a vontade ser divina, né, numa função de levar a salvação, de levar o bem, né, fora da superficialidade ali, que é o mar, né, aquele rio que está embaixo, né, sumiu lá atrás, está lá embaixo do rio, a Excalibur, ali, enquanto ali é matéria. É a pessoa que está presa na matéria, preocupada com sua vida, com suas escolhas, preocupada somente consigo mesmo, né, com seu mundinho, com as suas coisas. Mas aí, quando a pessoa tem uma força de vontade de fazer o bem para todos, em direção a toda a humanidade, quando ela, né, aí ela ergue os braços para fora dessa escuridão, dessa sombra da matéria, do egoísmo, e vai em direção ao divino, à vontade divina de agir. Então, enquanto a gente está no desejo, a gente pode desejar esse dom da divina vontade, né? Desejar Jesus. Pode desejar, pode aspirar por ele, mas a gente tem que saber a direção onde nós queremos ir. E quando for a hora que ele estiver chamando você, você ergue os braços, sai daquele rio, né? Sai do rio, do seu egoísmo e vai em direção às pessoas. Quando a vontade divina estiver reinando em você de verdade, quando você estiver com a vontade divina realmente agindo em você e te movendo, você nunca mais vai pensar em você mesmo. Nunca você vai pensar em você mesmo. Você vai se enterrar dentro da vontade de Deus, dentro do coração sacratíssimo de Jesus. João, ele era enterrado dentro do coração de Deus. Tanto que ele mesmo falou, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Ali, ó. Jesus viu Jesus que vinha a ele e disse. Ele viu Jesus que estava vindo. Ele já sabia quem era Jesus, né? Eu já falei sobre isso aqui. Quando ele viu Jesus vindo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Indicando Jesus. Era Jesus. Ele não estava falando dele. Ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Não estava preocupado em ter a posição dele. Comia gafanhoto. Ficava no deserto. Com roupas de saco. E ele não queria aparecer. Então, quando a gente está servindo a Jesus, a gente não quer aparecer. A gente quer ser esse agente secreto. Né? Como a gente está falando, que os filhos da divina vontade são os secretos. Os ocultos. Aonde Deus brilha. Aonde a vontade de Deus brilha. Nós só fazemos a vontade de Deus, só falamos da vontade de Cristo. Só falamos de Cristo. É este de quem eu disse. Depois de mim virá um homem que me é superior, que existe antes de mim. Então Jesus é esse homem Deus, que nos é superiores, e nos é superior a nós. Porque é o nosso Deus, é o nosso Redentor, nosso Salvador, é a nossa cabeça. Nós somos o quê? Um dedinho? Nem isso, talvez, desse corpo místico da igreja. Mas temos que ser o melhor dedinho possível. Né? Nem que for uma unha dessa igreja magnífica. Para a gente apontar Jesus na direção dos nossos irmãos. É só para isso que a gente tem que viver. Só para isso, desde sempre. Os profetas antes que vieram Jesus, Moisés, Davi, os reis, os profetas, todos que vieram antes de Jesus apontavam o Messias. Depois que Jesus veio, os apóstolos, João veio apontar o Messias. Né? Depois que a igreja se instalou, o Espírito Santo desceu para apontar Jesus. E Jesus fala que só vem o Espírito Santo aquele que tem comunhão com ele. Só vive no Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, a pessoa que tem comunhão plena com Jesus. E Jesus, ele não tem comunhão com quem pensa só em si mesmo. Aonde reina a vontade humana, ele cai fora. Ele não insiste mais. Então, infelizmente, né, a gente sabe que de repente Deus fez um caminho lindo com alguém.
E essa pessoa, quando ela apareceu, ela corre o risco, né? Quando essa pessoa aparece no público, para o público, ela corre o risco sério de ser, né, tentada pelo inimigo de Deus. E se o inimigo conseguir brecha nas paixões dessa pessoa, o inimigo consegue tirar o Espírito Santo dessa pessoa. Consegue fazer essa pessoa perder o Espírito Santo. Porque ele não para não de trabalhar, infelizmente. De repente, uma pessoa era oculta lá, tendo o seu trabalho magnífico com Jesus. Quando ela apareceu, de repente, a vaidade começa. Então, não pode. Tem sempre que lembrar, né? Na vida na divina vontade, a gente tem sempre que lembrar a miséria que a gente é. Esse processo é contínuo, todos os dias, de reconhecer a miséria. Sempre a gente vai reconhecer o nada que nós somos, o mal que nós temos dentro de cada um de nós. Que nós não podemos confiar em ninguém humano nessa terra. O verdadeiro anticristo, eu sempre vou falar, gente. Qualquer coisa que estejam apontando na mídia hoje, nos canais religiosos, né, aqui no YouTube, que estiverem falando de anticristo, saiba, pare com isso, não fica vendo essas coisas, não tenha curiosidade, vã. Não queira saber coisas do mistério de Deus, não queira. A única coisa que você tem que saber é onde está Jesus. Aonde está Jesus? Se você não estiver sabendo onde está Jesus, você não sabe de nada. Você está perdido. O seu inimigo é você mesmo. O seu inimigo é a vontade humana, o anticristo que reina em cada coração. É a sua própria vontade humana que quer aparecer acima de Jesus. Que quer continuar o pecado original. Que pensa em si mesmo acima de qualquer coisa. Que tem um amor próprio desordenado, paixões desordenadas. Você ainda continua querendo as coisas fáceis sem fazer esforço. Você ainda continua sendo aquela pessoa que quer as coisas de mão beijada. Que quer se achar um sábio neste mundo. Cuidado, a vontade humana está aí. Está mostrando-se claramente. E é fácil ver, você decifrar quem ela é. Os sinais dela são muito claros. Vaidade, paixões, apegos, tantos outros sinais. A gente está aqui falando só disso, de vontade divina com a vontade humana. Não é só disso que a gente fala aqui. Temos todo o conteúdo do livro do céu para estudar. Então a gente precisa focar, né? Se você ficar vendo o inimigo fora de você, você sempre vai estar apontando para fora de você e nunca vai assumir a sua responsabilidade. E enquanto você não assumir a sua responsabilidade de que você tem que matar a sua vontade humana e fazer Jesus Cristo reinar, você está fora da vontade divina e muito mais longe de Deus do que você imagina. É muito importante você focar nessa vida na divina vontade dentro de você, a sua vida interna com Jesus. É os seus atos na divina vontade que tem que ser concentrados para oferecer a Jesus. Eu não o conhecia. Se vim batizar em água é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: eu vi o Espírito Santo descer em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água foi Deus, o Pai. Disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Jesus quer batizar você hoje no Espírito Santo. E como é esse batismo no Espírito Santo? É amor. É o amor por Jesus acima do amor por si mesmo. É o renunciar a si próprio e seguir Jesus. Tomar a sua cruz. A vida no Espírito Santo é para você mostrar Jesus. É apontar Jesus, sempre. Então, como João fez, o Espírito Santo veio sobre ele, sobre Jesus. Sem Jesus você não tem o Espírito Santo. Pode tentar o quanto você quiser, mas enquanto Jesus não estiver reinando em você, se você não tiver conhecimento das palavras de Jesus, se você não está estudando conteúdo bíblico, não está estudando as palavras, os conteúdos de Jesus puros, o risco de perder o Espírito Santo é grande. O Espírito Santo só vem, só habita de verdade, né, e fica agindo com a liberdade no coração esvaziado de si mesmo, aonde ele pode reinar e absorver a pessoa e fundir a pessoa com Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fundir a pessoa com Cristo, fazendo um outro Cristo viver na terra.
É o Espírito Santo que enche. Então, você diz assim, ou você me enche ou me leva. Igual eu disse. Ou o Senhor me enche, me faz transbordar, ou me leva. Quando a gente vai falar, quando a gente tem um compromisso, igual eu tenho um compromisso aqui de proclamar o Evangelho, de falar em nome de Jesus, é sinal de que Jesus está me pedindo para transbordar o Espírito Santo que já está em mim. Eu me encho todos os dias, me alimento para poder transmitir a vida de Jesus que eu estou vivendo, que é Ele, não sou eu. É apontar a mensagem dele como centro de tudo. O livro do céu é a própria palavra de Jesus, a Bíblia aqui, o Evangelho é a própria palavra de Jesus. Sempre apontar Jesus. Que eu suma, que eu desapareça, que eu seja invisível, que somente Jesus esteja nos meus atos, na minha voz. É o que você está ouvindo, a minha voz. Que as minhas palavras sejam somente Jesus para você. Não ligue para a Aline não existe não. Eu não sou ninguém, eu nem quero que fale meu nome mais aqui. No grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Peço, por favor, não fale meu nome mais. Não fale meu nome. Quando for para falar meu nome, paga. Fala Jesus. Fala Jesus. Eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Eu ouço dentro do meu coração. Eu vi nas palavras do livro do céu, eu vi na cruz, quando eu tenho visualização dele na cruz, eu vi ele na Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar. Eu vi ele na palavra divina da Bíblia. Ele está nesses sinais. Apontemos a Jesus. Mostremos quem é o nosso mestre, quem é aquele que dirige a nossa vida, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus, eu confio em vós.